Ministros do Supremo Tribunal Federal entram em desespero e largam a mão de Moraes. As mensagens entre Vorcaro e Moraes que foram reveladas pela Malu Gaspar nessa última noite e madrugada caíram como uma bomba no Supremo Tribunal Federal. Ministros do STF estão admitindo em conversas reservadas que a situação de Alexandre de Moraes é grave, é difícil, não tem como explicar. E estão largando a mão dele. Eu vou te mostrar agora o que está acontecendo nos bastidores. A Mariana Muniz revelou isto aqui no O Globo. Ministros do STF veem como grave e difícil de explicar mensagens entre Moraes e Vorcaro no dia da prisão do Vanqueiro em 2025. Leia aqui comigo o que os próprios ministros do STF estão dizendo, gente. Ministros do Supremo afirmaram em conversas reservadas que a troca de mensagens entre o banqueiro Daniel Vorcaro e o ministro Moraes, no dia em que o dono do Banco Master foi preso pela primeira vez, em novembro de 2025, é grave e torna a situação do magistrado difícil de explicar. Primeira coisa importantíssima, nem os ministros acreditaram na mentira do Moraes e que ele nunca recebeu as mensagens do Vorcaro. Gente, nem os ministros acreditaram na nota oficial do Moraes. Acabou! Eu fiz uma análise completa sobre as mensagens, a nota do Moraes no primeiro vídeo de hoje. Se você perdeu, vai lá ver. Esse vídeo explodiu e é essencial para você fazer parte desse momento da história do Brasil com uma visão de contexto da gravidade do que está acontecendo. E aí, gente, nem os colegas dele acreditam no que ele diz. Acabou! E mais, olha como que eles estão vendo. Grave! Difícil de explicar. Isso são os próprios colegas do Moraes dizendo isso. E tem mais. A reportagem continua aqui, ó. Integrantes da corte avaliam que a revelação aprofunda a crise de imagem do Supremo, que desde o início das investigações do Master enfrenta seu pior momento institucional. Pior momento institucional. O próprio Supremo reconhece que está na maior crise da sua história. Mas atenção! Os ministros estão dizendo isso em conversas reservadas. Publicamente, ninguém, por enquanto, fala nada. É a omertá, é a lei do silêncio. Mas nos bastidores, eles estão em pânico. E olha aqui a reação do Congresso Nacional. Alessandro Vieira, relator da CPI do crime organizado, ele foi direto. São fatos gravíssimos que exigem apuração rápida e transparente. Ao que tudo indica, nós temos relações, no mínimo, não republicanas entre ministros da Suprema Corte e um cidadão que hoje está preso e denunciado por fazer parte do crime organizado com fraudes e golpes bilionários. O STF está com medo. A carapuça, o escudo, a armadura deles fez uma rachadura, ruiu. Porque sabe que isso vai piorar. Mais mensagens vão vazar. Mais detalhes vão aparecer. A Polícia Federal tem todo o celular do Vorcaro periciado. Olha aqui o que foi que a Ana Flor trouxe agorinha na Globo News, ó. Não só a preocupação dentro do Supremo Tribunal Federal, porque há ministros que estão acompanhando este caso e vendo que é uma crise que parece se concentrar no Supremo, que o Supremo não tem conseguido se afastar depois de todo o episódio da relatoria que sai de Dias Toffoli, é uma crise que não está se separando do Supremo Tribunal Federal, então é preocupante. E como esse caso vai andar daqui para frente, as possíveis consequências. Ontem eu ouvi um advogado que está profundamente inteirado deste caso, e ele falou que esse escândalo já é muito maior, não só que o Mensalão, mas da própria Lava Jato. Ele chegou a dizer que a Lava Jato e o Mensalão são um jardim de infância perto do que a gente está vendo e do potencial deste caso. De novo, Bárbara Colombo, a gente está vendo uma pequena amostra de mensagens e conteúdos do celular de Daniel Vorcaro. A Polícia Federal tem muito mais material que está em análise. O que chama também atenção é como o antigo relator Dias Toffoli tinha tudo isso e parece que estava retardando essa investigação que ganhou outro ritmo com o novo relator, o ministro André Mendonça. Gente, olhem a diferença que faz uma pessoa justa no lugar certo. Como a gente precisa de um presidente que coloque pessoas justas
nos cargos de ministros do Supremo. Com André Mendonça as coisas estão avançando e olha aqui a avaliação do advogado. Lava Jato e Mensalão são um jardim de infância perto do Master, porque agora chegou ao centro real do poder, ao Supremo Tribunal Federal, aos ministros que têm nos últimos anos comandado e desmandado dentro do país. Então, gente, agora os ministros eles têm duas opções: afundar junto com Moraes ou sacrificá-lo para salvar a instituição Supremo. No jargão popular, a questão aqui é dar os anéis para não perder os dedos. E qual que é o caminho institucional para isso, hein? É o impeachment. O Senado pode afastar Moraes por crime de responsabilidade. Será que o STF vai deixar isso acontecer? Ou vai tentar blindar Moraes, ou até o final, ou vai afundar junto com Moraes? A minha análise é, eles vão tentar segurar o máximo possível. Até porque abrindo a porteira, o próximo a cair é o Toffoli. Mas se a pressão continuar crescendo, se mais provas aparecerem, se o Congresso apertar, eles vão sacrificar o Moraes. Acabou aquela história de fé pública que davam uns para os outros lá no STF, né? Porque a única forma agora de salvar o STF é mostrar que a instituição está acima dos ministros, está acima dos indivíduos. Que ministro corrupto cai mesmo sendo poderoso. A queda do Moraes está começando. Me conta aí nos comentários, você acha que o STF vai sacrificar o Moraes no impeachment? Se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, curte o vídeo, se torne membro para receber análises exclusivas, ter prioridade nas respostas aos seus comentários e apoiar o nosso trabalho de forma mais intensa. Um grande abraço, até o próximo dia até o próximo vídeo e que Deus abençoe o seu dia. Tudo para soltar Vorcaro. Dias Toffoli prepara um golpe na segunda turma do STF. Alerta máximo. Tá sendo preparado um golpe na segunda turma do STF, gente, para soltar o Vorcaro. E quem que tá no centro aí desse golpe, hein? Dias Toffoli. Eu vou te explicar agora a manobra que tá sendo montada nos bastidores. Fica aqui comigo. Olha aqui essa piada que a Mariana Muniz fez no jornal O Globo, gente. Olha que piada. Toffoli diz a interlocutores que não está impedido de julgar a decisão de Mendonça sobre a prisão do Vorcaro. Toffoli? Gente, não é suspeito, não é impedido para julgar o Master. O Master relacionado ao resort Itaiaiá, que teria pago 35 milhões de reais. Ah, só pode ser piada isso aí. Só que não. Só que não é. É assustador, na verdade. Segundo a reportagem, o Toffoli está dizendo aí, gente, nos bastidores que ele vai participar do julgamento. Não está em são juízo. Ou é a gente que é feito de otário todo dia. Como assim ele vai participar do julgamento? Toffoli foi expulso do caso Master. Ele perdeu a relatoria. Ele teve que sair às pressas depois de semanas de desgastes porque ele é sócio da Maridit, que teria recebido 35 milhões de reais do Vorcaro. Toffoli é suspeito, é impedido, ele não pode julgar esse caso coisa nenhuma, envolvendo alguém com quem ele tinha sociedade empresarial. Mas olha a cara de pau. Toffoli está usando uma nota do próprio STF de 12 de fevereiro que diz não haver suspeição ou impedimento. Uma nota institucional de blindagem que os próprios ministros emitiram dentro da negociação para ele abandonar a relatoria do caso Master. E agora vem o golpe que está sendo preparado. A segunda turma tem 5 ministros: Mendonça, Toffoli, Gilmar Mendes, Nunes Marques e Luiz Fux. Se o Toffoli votar, ele pode formar maioria com Gilmar Mendes e Nunes Marques para soltar Vorcaro. Seriam 3 votos contra 2. 2 votos de Mendonça e Fux por manter a prisão e 3 para soltar. Mas tem outro cenário igualmente perigoso. Mesmo que o Toffoli não vote por pressão da sociedade, se Gilmar e Nunes Marques votarem para soltar e Mendonça e Fux votarem para manter a prisão, nós temos um empate de 2-2. E empate favorece o réu. Vorcaro sai livre. Por isso, nós precisamos ficar alertas, fazer barulho, pressão pública em 2 frentes. Primeira, Toffoli não pode votar, ele é suspeito, é impedido, ele era sócio da empresa que recebeu milhões do Vorcaro. Qualquer voto dele é nulo. Pior que isso, é um absurdo, é tirania, é crime de responsabilidade, porque a lei de crime de responsabilidade prevê impeachment para ministro que vota quando é impedido. Segundo ponto, Nunes Marques precisa votar pela manutenção da prisão. Porque se ele e Gilmar votarem juntos para soltar, aí Vorcaro fica livre.
Gente, em Gilmar não adianta colocar nossas esperanças, porque de onde não se espera nada, é dali que não sai coisa nenhuma. E de Gilmar não dá para esperar nada. Já em Nunes Marques, ele é alguém que pode ser convencido. A votação começa dia 13 de março no plenário virtual. É questão de dias, gente. A gente está no dia 6. Estou falando dia 13, daqui a 7 dias. E se esse golpe acontecer, todas as investigações de Mendonça vão por água abaixo. Vorcaro solto, provas anuladas, Moraes e Toffoli blindados. Volta a estaca zero. Isso não pode acontecer. Nós precisamos fazer barulho, precisamos cobrar, precisamos que Toffoli se declare impedido publicamente e que Nunes Marques vote pela prisão. Por acaso alguém acredita aí que Toffoli, que era sócio em empresa que recebeu milhões ao Vorcaro, vai julgar de forma imparcial? É piada, né, gente? Compartilhe então esse vídeo com o máximo de pessoas possíveis. Precisamos criar uma pressão pública agora, antes da votação do dia 13. Se a sociedade não reagir, esse golpe vai passar. Se nós não nos defendermos, quem vai nos defender? Se nós não mostrarmos que nós temos amor próprio, que nós exigimos dos nossos governantes decência, quem vai exigir por nós? Nós vamos ser tratados com o amor que nós nos tratamos. Essa é a base. Me conta aí nos comentários. Você acha que o Toffoli deve se declarar impedido para votar? Se inscreve no canal, clica no sininho das notificações, curte o vídeo, você é convidado a virar membro para receber análises exclusivas, para você caminhar de forma mais próxima, apoiando o nosso trabalho e ter prioridade nas respostas aos seus comentários. Muito obrigado a todos vocês que fazem parte dessa comunidade e aqueles que já se tornaram membros e estão mais próximos de nós. Um grande abraço e até o próximo vídeo.